Oi, 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 pessoal! E aí, tudo bem? Estão acostumando a acordar cedinho, fazer as atividades no nosso período matutino de 7 a meio-dia e 20? Lembra que eu falei pra vocês lá no vídeo de boas-vindas, né, pra gente treinar essa semana, a nossa rotina. Então, vamos lá. E hoje, a professora quer fazer uma correção com vocês. Gostaria que vocês observassem e fizessem as correções direitinho, tá bom? Vocês ficaram de ler o texto Banhos de Mar, de Clarice Lispector. Esse texto foi retirado de um livro chamado Pequenas Descobertas do Mundo. Então, a Clarice Lispector, a escritora desse livro, né? Então, nós vamos ver alguns relatos de memórias aqui através desse fragmento. Então, vamos lá, na questão 1. O texto relata uma recordação feliz da narradora, os passeios que na infância fazia com a família às praias de Olinda, cidade situada na região metropolitana de Recife. Letra A. Por que a família costumava ir àquelas praias? Bem no inicinho do texto já tem lá a resposta. Ó, a Pro pegou aí um pouquinho da pergunta para fazer uma resposta bem elaboradinha. A família costumava ir àquelas praias porque o pai acreditava que era necessário fazer um tipo de cura no banho de mar todos os anos. Tá? A professora colocou aí um pouco com as minhas palavras e lá no início do texto está explicando também direitinho por que a família costumava ir à praia, tá bom? Letra B. O passeio, como um todo, envolvia alguns costumes cultivados pelo pai. Quais eram esses costumes quanto ao banho de mar? Tinha tipo uns rituais, umas regrinhas que o pai deixava bem claro que deveria fazer, ó. Por exemplo, o banho de mar devia ser tomado antes do sol nascer, por isso eles tinham que sair ainda de noite, de madrugada. E além do jejum, o pai dizia que não se devia tomar logo um banho de água doce, porque a água do mar deveria ficar na pele por algumas horas. Então, lá no texto, no decorrer do texto todo, você vai pegar essas regrinhas aí. Teria que tomar antes do sol nascer, em jejum, e também não poderia tomar logo um banho lá de chuveiro. Tinha que deixar a água do mar um pouco no corpo. Na questão 2, pergunta assim, a narradora na companhia de sua família saía de casa para pegar o bonde ainda de madrugada. Lembra, ela conta com tantos detalhes, os animais que ela via pelo caminho, né? Na questão A, pergunta, como ela se sentia na véspera do passeio e nos momentos que antecediam a saída de casa? Como que era, assim, essa emoção? Olha, você pode colocar com as suas palavras também. E lá no texto está explicando direitinho. A narradora ficava muito ansiosa e excitada, ficava feliz, né? Ela mal conseguia dormir na noite anterior e sempre era a primeira a levantar e acordar a família. Ela nem tinha dificuldade de acordar cedinho, de tanta vontade de ir. Letra B. Ao relatar a viagem que fazia para Olinda, a narradora diz: atravessar a cidade escura me dava algo que jamais tive de novo. Por que, na sua opinião, atravessar a cidade escura era algo tão marcante para a menina? Veja bem a pergunta. Por que, na sua opinião? Certo? A professora colocou aqui a minha opinião, mas vocês podem ter colocado diferentemente. Eu coloquei assim, ó. Provavelmente porque para uma criança atravessar a cidade ainda no escuro era uma aventura que despertava diversas sensações. Talvez medo, mistério, curiosidade, né? Quando a gente é pequeno e tinha que fazer uma viagem e acordar muito cedo, a gente não ficava achando tão engraçado. Levantar escuro ainda, eu era assim. Levantar escuro e viajar para mim era uma emoção muito grande. 3. A narradora descreve as emoções que a viagem às praias de Olinda com a família lhe despertava. Então, ela descreve muito bem o que ela sentia. A. Por que ela considera essa viagem como uma ilha encantada em sua infância? Será por quê? A professora colocou aqui resumido, porque quando ela era criança, lá no texto diz que ela vivia uma infância meio infeliz, muito infeliz, na verdade. Então, essa viagem
era como se fosse o momento de felicidade dela. Por isso que ela compara uma ilha encantada, como se ela fosse um minutinho lá nessa ilha encantada de felicidade, não é? Letra B. O que essa viagem revela para a menina? O que essa viagem revela para a menina quanto ao... Deixa a professora baixar a string que surgiu aqui, peraí. Tá. O que essa viagem revela para a menina quanto ao seu presente? E o que representava quanto ao seu futuro? Algumas meninas me perguntaram sobre isso. No presente, o que a viagem era para ela? Era a capacidade de ser feliz, não é? Como se fosse a ilha encantada. E para o futuro representava uma promessa de felicidade, porque o pai dizia que tinha que fazer esses banhos. Por quê? Porque poderia ter uma vida melhor, um futuro melhor. Então, no presente era o momento de felicidade dela e para o futuro ela ficava também tendo essa promessa de ser feliz no futuro por causa desses banhos. Bom, na questão 4, pergunta assim, a família chegava à praia e se dirigia às cabines para a seguir tomar o banho de mar. Então, lembra que a professora colocou no vídeo umas cabines que as mulheres do século XVIII e XIX banhavam, né? Mas aquelas mulheres tomavam banho dentro das cabines. Essas cabines não, eram só para trocar de roupa, tá? Ao mudar de roupa na cabine, a menina sentia-se transformada. Que imagem a narradora utiliza para representar essa transformação? Então, lá no texto está dizendo dessa forma, a imagem de seu corpo desabrochando ao sair da cabine. Letra B que eu coloquei A de novo, gente, me desculpe aí, tá? O mar de Olinda era fascinante para a menina. Que características desse lugar despertavam tal sentimento? Ela fala um pouquinho de como era o mar. Então, é só você escrever lá as características do mar, que tem lá no texto, O mar de Olinda, lá no texto diz que era perigoso, tinha ondas muito fortes e havia formação de buracos profundos, tá vendo? Então, era muito perigoso. Era muito salgado e iodado. Então, essas características davam medo, aventura e mistério para essa menina. Questão 5. A narradora descreve suas sensações ao tomar banho de mar. Entre os 5 sentidos, a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. Então, vamos ver aí quais os sentidos que ficam aí na memória, né, da menininha, Qual ou quais ela experimentava ao entrar no mar? Será que ela experimentava todos? O professor escreveu aí os que ela podia experimentar. O olfato. Por que ela usava o olfato? Porque o cheiro do mar invadia e embriagava ela. A visão. As águas boiavam, ela fala lá no texto. O paladar. Ela trazia um pouco de água até a boca, né? Então, ela sentia o gosto da água do mar. O tato. Lambia meu braço. Tá? Então, esses aí são os sentidos que ela podia usar e perceber lá com os banhos de mar. B. Durante o banho de mar, a menina mergulhava as mãos em concha e trazia um pouco do mar à boca. Levante hipóteses. Por que depois de adulta ela repetia essa ação de mergulhar as mãos em concha nas águas para trazer um pouco do mar para si? Eu acredito, a professora colocou na minha hipótese aqui, que ao fazer isso quando ela já estava adulta, ela tentava relembrar aquela sensação que ela tinha quando ela era pequena, quando ela era criança. Letra C. Na sua opinião, por que a menina queria se unir ao mar? Porque provocava nela uma sensação de felicidade que nunca terminaria. Tá, gente? Também é pessoal. Você vai dizer aí, na sua opinião, se você tem uma outra opinião, tá? Depois da sua leitura, você pode colocar aí. 6. Com os corpos impregnados de sal, a família retornava a Recife e a menina ficava à espera de nova aventura e aventura. Que atitudes da menina expressam seu desejo de manter ligada ao mar de Olinda? E do iodo na pele. Além disso, ela não gostava de tomar banho de água doce, pois esse banho a fazia sentir-se desligada do mar. Então, essa atitude da menina
expressava como que é o desejo dela de se manter ligada lá no mar de Olinda. A interessante agora é saber por que as palavras ventura e aventura resumem as sensações da narradora durante os banhos de mar. Porque os banhos de mar eram um misto de aventura, né? De aventura da gente fazer coisas diferentes, né? Coisas que vão dar, às vezes, curiosidade, medo, sensações diferentes, resultante da exploração do misterioso, né? E de intensa felicidade, isso é, de ventura. A palavra ventura aí, sem o A, quer dizer felicidade. Bom? 7. Quando uma pessoa relata fatos do passado, é natural que aflorem nela alguns sentimentos. Tem pessoas que até choram de contar o passado, né? A narradora considera que as palavras do relato que ela faz exprimem a intensidade das emoções que ela viveu na infância. Justifique sua resposta. Não, porque ela fala aqui, que essas emoções e essa intensidade da experiência que ela viveu não cabem nos limites das palavras. Bem sei que estou tão emocionada que não consigo escrever, né? Através das palavras ela não conseguia expressar tanta emoção. Eu acho que meu computador que corrigiu, pessoal, porque não tem condições de eu ter colocado A em tudo, hein? A letra B. Que sentimento principal a narradora vivencia ao fazer seu relato? Quando a gente conta coisa do passado, qual o sentimento primeiro que a gente tem? Saudade, não é? Saudade das coisas que nós vivemos. Então, o sentimento de saudade, despertado pela lembrança de um momento feliz e especial vivido por ela. Principalmente é a saudade. 8. A autora do texto lido, a escritora Clarice Lispector, viveu em Recife quando menina. Leia o box Quem é Clarice Lispector e depois responda. A. A experiência relatada pela narradora no texto pode ter sido vivida de fato pela autora ou trata-se de uma história ficcional? Justifique sua resposta. Isso também você vai levantar uma hipótese, porque lá no texto não explica quem é a narradora, não coloca o nome dela. Mas é que a professora colocou aqui, pelo fato de a Clarice Lispector ter vivido em Recife, o texto provavelmente pode ter sido autobiográfico. E porque também tem os relatos muito impressionantes de todas as emoções, né? Então a gente pode pensar que é sobre ela esse texto. B. No texto lido, a narradora, ao fazer seu relato, dá mais destaque às ações das personagens ou às suas próprias impressões e sensações? Justifique sua resposta com 2 exemplos do texto. Tá. Ela dá mais ênfase nas ações ou nas emoções, nas sensações? Ela fala muito do que ela sente, então ela dá mais destaque às suas próprias impressões e sensações. Olha o que ela fala. Meu coração batia forte. O cheiro do mar me invadia e me embriagava. Então ela expressou muito bem as sensações dela. E para terminar a questão 9, a gente tem o texto lido. Foi publicado na obra Pequenas Descobertas do Mundo, de Clarice Lispector. Você acha que a experiência relatada nele inclui pequenas descobertas do mundo feitas pela autora? Justifique sua resposta. Também é uma hipótese, sua opinião, não é mesmo? Eu coloquei assim, sim, pois o episódio dos banhos de mar envolve vivências intensas experimentadas pela narradora na infância. Como ela fala com tanta emoção, com tanta sensação e com tantos detalhes, eu imagino que são as vivências da autora, sim. Tá bom? Então, corrijam direitinho, não deixe só respondido não, sim, mas respondam tudo com bastante capricho e organização. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.